Bem-vindos a este Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num pilar da história do direito penal, a teoria causal clássica do delito, o famoso sistema List-Belling, né? Temos aqui um material bem detalhado sobre essa teoria que, bom, marcou a época. A missão aqui é entender a fundo como ela surgiu, a estrutura dela e por que, mesmo sendo clássica, ainda ecoa, sabe? Ok, vamos lá. Imagina só, fim do século XIX. Aquela ambição de tornar o direito penal quase uma ciência exata, tipo física. Era isso. Exatamente. E essa busca por uma objetividade, assim, quase científica, moldou demais a análise do crime. O foco era totalmente no que se podia ver, descrever, uma herança clara do positivismo científico, né? A ideia era valorizar o conhecimento baseado em fatos, em coisas verificáveis, quase como desmontar o crime em peças concretas. Faz sentido. Isso nos leva direto para o contexto, né? Fim do século XIX, início do XX. O positivismo bombando. A ideia era, conhecimento válido é o empírico, nada de achismo. Queriam dar para o direito penal um status de ciência natural mesmo. E o fascinante, para mim, é esse modelo que a gente chama de ontológico. Ele busca descrever a natureza do crime como ele é no mundo, sabe? Antes de qualquer valoração jurídica mais profunda. Isso é muito diferente das teorias que vieram depois, mais axiológicas, que já trazem juízos de valor desde o começo. No sistema clássico, o espaço para essa valoração era mínimo ali na análise inicial do fato. O que dificultava, por exemplo, já dizer que uma lesão era insignificante logo de cara. Entendi. E como eles organizaram isso na prática? List e Belling, eles dividiram a análise em etapas, né? Primeiro, ação, tipicidade, ilicitude, tudo bem objetivo, e só depois, separado, vinha a culpabilidade, que era o lado subjetivo, começando pela ação. Visão causal naturalista. Basicamente, um movimento do corpo, voluntário, que causa uma mudança lá fora, no mundo. E é importante notar, a vontade aqui era só o impulso de mover o corpo. Não era a intenção de cometer o crime em si. Só que essa visão mais mecânica logo criou uns embaraços, né? Como explicar um crime por omissão, onde justamente não tem movimento corporal positivo, ou crimes que não deixam um resultado físico claro, tipo uma injúria verbal? Isso já mostrava um pouco o limite, né? De tentar reduzir tudo a causa e efeito físico. Com essa definição de ação um pouco restrita, como ficou a tipicidade? Aí entra o Belling, né? Tentando manter a objetividade. Sim, o Ernst von Belling. Para ele, a tipicidade era só essa correspondência formal, objetiva mesmo, entre o que aconteceu e o que a lei descrevia. Pensa numa foto externa do evento, sem analisar intenção, dolo ou culpa, nem elementos que precisassem de uma valoração mais complexa, os tais elementos normativos. Era para ser wertfrei, ou seja, neutra de valor. Qualquer juízo sobre a maldade ou descuido ficava para depois. Ah, tá. Então, tipo, se alguém atira em outra pessoa, a tipicidade só checaria se atirar e atingir bate com a descrição de lesão ou homicídio. Se foi de propósito, sem querer ou para se defender, isso só depois, bem depois. Exatamente isso. Seguindo essa linha, vinha a ilicitude, também vista de forma formal, objetiva. Era a simples contradição do fato típico com a lei. Se o fato era típico, a princípio era ilícito. A não ser que tivesse uma justificativa, tipo legítima defesa, sabe? E mesmo essa justificativa era analisada mais pelos requisitos externos, objetivos. E só aí, depois de confirmar esse injusto penal objetivo, que é o fato típico mais o ilícito, é que se olhava para a cabeça do agente, na culpabilidade. Isso. Dentro da chamada teoria psicológica da culpabilidade. Ela era o vínculo psicológico mesmo entre o autor e o fato. Os componentes eram a imputabilidade, a capacidade de entender e querer, e as formas dessa ligação, dolo e culpa. E olha que importante, o dolo clássico era a vontade e a consciência de realizar os elementos objetivos do tipo, por exemplo, querer puxar o gatilho e saber que isso causa um resultado.
mas, crucialmente, não incluía a consciência de que o ato era proibido, ilícito. Isso era visto como outra coisa, talvez ligado à imputabilidade, talvez a erro, e a culpa era a quebra do dever de cuidado. Então, o quadro geral era esse: um injusto todo externo e uma culpabilidade toda interna. Mas essa divisão tão radical entre o externo, o ato, e o interno, a mente, não parece que criava umas situações meio estranhas? Onde essa rigidez começou a falhar? Precisamente. Pensa na tentativa. A intenção é tudo para diferenciar um ato preparatório de uma tentativa que já é punível, né? Mas o dolo só entrava lá na culpabilidade, ficava esquisito. Ou a questão da participação em crimes culposos, nossa, isso gerava discussões complexas. E tem mais, a própria lei penal já tinha tipos que exigiam analisar intenções especiais ou elementos que pediam valoração tipo ato obsceno, documento falso. Já na tipicidade, isso desafiava a ideia de um tipo puramente objetivo, só descritivo. Entendi. Então essas dificuldades internas da teoria acabaram abrindo a porta para novas visões. Sim, com certeza. Essas insuficiências foram um motor para o desenvolvimento de outras teorias. Primeiro a neoclássica, que já começou a admitir elementos normativos e subjetivos antes na tipicidade e ilicitude. E depois, de forma mais radical, a teoria finalista do Welsel. Essa sim revolucionou tudo, colocando o dolo e a culpa dentro da própria ação típica. E essa visão finalista, aliás, influenciou muito a reforma do nosso Código Penal em 1984. Então, resumindo um pouco o que a gente leva disso tudo, mesmo que a teoria causal clássica tenha sido em grande parte superada, entender ela é chave, né? Fundamental. É a base histórica, né? Muita coisa que a gente usa hoje, muitos termos, vem daí. E entender as limitações dela ajuda a gente a valorizar as soluções que vieram depois e a ver como o pensamento penal está sempre evoluindo para tentar achar critérios mais justos de imputação. Boa. Então, para fechar, a teoria causal clássica foi essa tentativa bem marcante de trazer objetividade científica para o direito penal, separando bem direitinho a ação externa e suas consequências, tipicidade, ilicitude, da mente do agente, a culpabilidade. Uma estrutura bem focada na causalidade natural, formal, descritiva. E eu deixo uma reflexão final, talvez. Esse esforço dos clássicos por uma descrição puramente objetiva dos fatos é fascinante. Hoje a gente lida com uma complexidade cada vez maior para provar intenções, para avaliar danos que não são só físicos, né, danos morais, psicológicos. E aí fica a pergunta, será que, no meio de tanta interpretação subjetiva, não volta uma necessidade de buscar de novo algumas âncoras mais objetivas, como eles tentaram lá atrás, os clássicos, ainda que, claro, por outros caminhos? Fica aí para a gente pensar.